Meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar me recebendo aí na sua casa. Obrigado por estar recebendo o projeto Compartilhar aí contigo. Obrigado por estar compartilhando esse projeto também com as pessoas com quem você se relaciona. Nós seguimos aí com a nossa proposta de olhar para o livro de Efésios e vermos aí hoje mais uma pequena parte desse texto que é tão importante para a nossa vida e nossas relações humanas aí. Então a gente vai inicialmente fazer o nosso momento de oração e pedir que Deus esteja presente com a gente e nos abençoe e nos guarde, tá certo? Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pelo presente momento, obrigado pela palavra que recebemos, obrigado por podermos compartilhar essa palavra, podemos refletir sobre nossa vida, sobre nossas relações humanas à luz da Tua Palavra e a nossa relação contigo também. Pedimos que nos firme no caminho da fé e nos mantenha alinhados com os Teus propósitos. Amém. Muito bem, amigos. Texto então de Efésios capítulo 6, hoje do versículo 1 até o versículo 4, é um texto em que o apóstolo Paulo está tratando com Timóteo a respeito de várias relações, né? A gente já viu nos estudos anteriores, aí nas reflexões anteriores, sobre a vida na luz, a pureza de vida. No capítulo 5 todo ele fala sobre isso e daí ele vai desencadeando agora a série de relações que se estabelecem a partir da nossa relação sadia com Deus. No último estudo a gente falou sobre relação familiar, marido e esposa, e hoje a gente vai entrar num outro capítulo que é do relacionamento pais e filhos, que é o que está no capítulo 6. Então, primeiro a leitura, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como dizem as Escrituras. Respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, aqui nós temos uma pauta bem importante, né, dentro das relações humanas familiares. Como que deve ser a relação de pai e filho. É bem importante a ordem como esse texto está colocado aqui, que ele vem logo após aquilo que Deus previu, estabelece, o aconselha, o ensina a respeito do relacionamento do marido e da esposa, do pai e da mãe, né? Primeiro o marido e a esposa, que vão possivelmente se tornarem pais também, pai e mãe. É interessante essa ordem, né, que ela não é fora de propósito colocada por Paulo aí. Porque para que tenha uma relação de pais e filhos saudável, sadia, é necessário primeiro que a relação entre marido e esposa esteja saudável e esteja sadia. Que haja ali um equilíbrio, que haja ali compreensão, que haja ali acolhimento e entendimento dos papéis de cada um na relação, do marido e da esposa. Então, a partir desse ajuste, a partir desse equilíbrio, a partir dessa saúde relacional de homem e mulher dentro do casamento, poderão vir os filhos nesse ambiente sadio. Normalmente o ambiente, quando ele é conturbado entre o marido e a mulher, o pai e a mãe, dificilmente vai se conseguir oferecer um relacionamento saudável para que as crianças cresçam e se desenvolvam quando elas chegarem. Então é importante essa ordem, né? A gente poder entender isso. Que se a gente quer ter um bom relacionamento com os filhos, a gente precisa limpar a relação entre marido e esposa, entre marido e mulher. Certo? Mas vamos ficar dentro do texto que está aqui. Filhos, vocês devem obedecer aos seus pais, porque isto é certo. A obediência, é interessante esse termo. A obediência, ela está relacionada a condição também de entendimento do que está acontecendo. Quais são as funções do pai e da mãe? Precisam estar claras na vida de um filho. A obediência não deve ser algo cego, assim, a princípio, que só porque é filho tem que obedecer o pai e a mãe. Só porque é pai merece a obediência dos filhos. E a obediência é algo que se constrói a partir de uma relação saudável. E é interessante a gente ter essa ideia de relação saudável quando se pensa em pai e mãe
porque essa condição ou esse papel, essa condição existencial relacional, ela é concedida por Deus. É Deus quem permite que um homem e uma mulher se tornem pais, ou pai e mãe. É Deus quem dá a sua autoridade para a família através do pai e da mãe. Então, a autoridade assumida, a autoridade representada, a autoridade exercida pelos pais dentro da família, não é algo que eles próprios criam, não é algo que eles próprios inventam, é concedida por Deus. Então, essa autoridade ela não pode ser tirânica, ela tem que ser uma autoridade amorosa, acolhedora, assim como é a autoridade do Pai Celestial conosco. O nosso Deus, que é o nosso Pai, não é um Pai tirano, ele é um Pai amoroso, acolhedor, salvador, que tem essa preocupação sempre de proteção, de amor e cuidado com os seus filhos. E este é o modelo para um pai e para uma mãe. E é diante deste modelo que se pede respeito e obediência. Essa relação não precisa ser uma relação sadia, ela precisa ser uma relação pautada em valores que são valores de Deus, valores de espiritualidade relacionados a Deus. E aí dá para entender, então, como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe, e este mandamento tem uma promessa. A promessa é de Deus, não é dos pais, é de Deus. A promessa é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra. Da obediência de um filho para os seus pais virão os resultados espirituais prometidos por Deus, por causa dessa obediência, dessa submissão. Viver muito tempo sobre a terra, ter uma vida abençoada, ter uma vida protegida por Deus. Deus protege aqueles que se submetem à sua autoridade, ao seu poder, que é concedida aos pais e exercida dentro da família. Tudo isso precisa estar muito bem harmonizado. Os pais precisam estar harmonizados com Deus, de quem eles recebem autoridade, e os filhos estarão harmonizados com os pais, e por consequência estarão harmonizados com Deus também, e por Deus serão abençoados no relacionamento. Então vocês percebem que é uma cadeia bem complexa neste assunto. Não é simplesmente ter filho, exigir obediência, ter pai e ter que obedecer. E não é baseado em princípios pessoais ou humanos, ou relações ou entendimentos humanos, mas é olhando para os padrões divinos, para os padrões de Deus. E é aí que vem, esse é o segredo desse texto. E para os pais, então, a recomendação de Deus é muito clara também, né? Para que essa relação ela seja perfeita, para que ela seja harmonizada, para que ela traga bons frutos, para que ela gere alegria e bem-estar dentro dos lares, os pais também têm sua responsabilidade. Tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles não fiquem irritados. Então, a postura dos pais também deve ser uma postura de respeito nesta relação familiar. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Disciplina e ensinamentos cristãos, porém não irritando, porém não desencaminhando, porém não torturando, porém não humilhando, porém não desconsiderando os princípios de liberdade que os filhos também têm. Essa relação é uma relação importante de ser construída também. Nós recebemos os filhos de Deus. Nós, pais, nós somos delegados de Deus para cuidar dos nossos filhos, mas os filhos são presentes de Deus para a nossa vida, e não propriedades nossas. É muito importante a gente ter essa ideia. Nós somos absolutamente, totalmente responsáveis por eles diante de Deus, e é a Deus que nós vamos responder pelo que fazemos ou deixamos de fazer com eles. Então, essa é a responsabilidade que esse texto convida-nos a refletir. Interessante, né? A gente poder pensar que se existem muitos métodos hoje possíveis, interessantes, necessários de serem conhecidos, de relações familiares, né? Existem muitos padrões de relações familiares que merecem a nossa curiosidade, a nossa atenção, pessoas que pensam e refletem as relações humanas e que têm teorias importantes sobre relacionamentos humanos. Tudo isso é importante, necessário ser conhecido, e eu creio que essa sabedoria dessas pessoas que desenvolvem esses projetos é uma sabedoria que vem de Deus também. Nós precisamos entender a nossa dinâmica de relação humana, mas é bem importante que a gente não perca a dimensão da relação com o divino e com o sagrado.
na busca de uma qualidade de vida melhor, na busca de uma qualidade de vida familiar melhor, é indispensável que nós tenhamos Deus como conselheiro, tanto para pais quanto para filhos. Precisamos ensinar aos nossos filhos que aquilo que estamos vivendo dentro do nosso lar não é simplesmente projeto nosso, mania nossa ou ideia nossa, mas é um plano divino que nós estamos desenvolvendo. E essa hierarquia colocada de Deus, Pai e Filho é muito importante de ser ensinada para os nossos filhos, para que eles não nos vejam como pessoas assim muito chatas ou altamente exigentes, sem princípios, sem valores e sem referências. Então fica aí para você pensar um pouquinho, quem sabe convidar seu filho para refletir um pouco sobre esse texto, convidar ele para ouvir um pouco sobre isso também, e você poder fazer desse momento um momento de reflexão e desenvolvimento da sua espiritualidade voltada para a sua relação familiar, voltada para a sua relação doméstica. O que está acontecendo dentro da sua casa com seu filho, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com seus netos, que é uma extensão da vida familiar, né, de pai e de mãe. No segundo estágio, no segundo momento, muitos de nós já temos nossos netos aí, com eles podemos olhar também essa dinâmica de relacionamento, porque não deixamos de ser representantes de paternidade e maternidade, mesmo como avós, né? Muita coisa para a gente pensar e refletir, certo? Então, e também, fica aí o desejo de que Deus abençoe sua vida familiar, que você seja muito feliz e que esteja seguro na presença de Deus, o nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Na próxima semana, nós estaremos de volta aí com mais um pedacinho do livro de Efésios. Um bom tempo, uma boa noite, um bom dia para todos vocês. Tchau, tchau.